Então vamos lá, hoje nós vamos tratar a respeito do crime de lesão corporal e fazendo, obviamente, ali comparações importantes em relação a diversos outros crimes. Então, como vai ser o nosso trabalho hoje? O trabalho é pegarmos o crime de lesão corporal e compararmos com diversos outros crimes, aprofundando, verticalizando o nosso tema, porque é exatamente isso, esse é o nosso objetivo aqui. É trazermos detalhes aprofundados, detalhes que irão de fato resolver a sua prova. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que nós temos no nosso material. Vamos ver o que nós temos ali em relação ao crime de lesão corporal. Então, lesão corporal, nós podemos ter ali lesão corporal simples, né, que é a lesão corporal leve, a privilegiada, a qualificada e também a lesão corporal culposa. Vamos dar uma olhada aqui em relação a esse tema, lesão corporal. Nós temos o tipo penal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E surge o primeiro tema intrigante, primeiro tema que nos chama atenção, é a respeito do sujeito passivo do crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal tem como sujeito passivo, qualquer pessoa. Agora, a questão que se põe é, e o nascituro, aquele que está no ventre materno, ele pode sofrer o crime de lesão corporal? Ele é protegido por esse tipo penal? Não. Lesão corporal não haverá em relação ao nascituro. Portanto, esse qualquer pessoa que eu tenho aqui, obviamente, que é pessoa viva e que já nasceu, né? Já nasceu. Pessoa viva e que já nasceu. Portanto, o nascituro, aqui embaixo, não é tutelado por essa norma. Então, primeiro ponto importante em relação à lesão corporal. Não há crime de lesão corporal em relação ao nascituro. O que nós teremos ali, provavelmente, nós teremos crime de aborto, tentativa de aborto, mas não lesão corporal em relação ao nascituro. Vamos adiante, vamos ver o que nós temos ali em relação à autolesão. Também um outro tema muito, mas muito cobrado. Olha que interessante que nós temos aqui. Há um princípio em direito penal, princípio da alteridade. Esse princípio da alteridade, ele impede que haja incidência do direito penal quando a conduta do sujeito não transcende o seu próprio bem jurídico. Portanto, a ofensa do sujeito em relação ao bem jurídico próprio, que é dele, não constitui crime. A conduta dele tem que transcender, ou seja, tem que levar a lesão ou ameaça de lesão um bem jurídico de terceiro. Então, a autolesão, ela não constitui crime de lesão corporal. Ah, professor, mas eu já vi lá no artigo 171, parágrafo 2º do Código Penal, falando de lesão corporal própria. Olha o que nós temos então aqui. Fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. Aquele que destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou saúde. Obviamente que o sujeito pratica essa conduta em relação ao próprio corpo, mas o bem jurídico que é lesado aqui é o patrimônio da seguradora e não uma lesão corporal. Então, o que nós temos aqui no estelionato, quando ele fala de lesão ao próprio corpo, eu estou falando de crime que atenta contra o patrimônio, crime patrimonial, né? Crime patrimonial em relação à seguradora. O sujeito lesiona o próprio corpo para receber um seguro. Na verdade, é crime de estelionato que atenta contra o patrimônio da seguradora. Então, quando a gente fala de sujeito passivo aqui, obviamente que eu não posso ter sujeito passivo e sujeito ativo a mesma pessoa nesse caso. Então, a autolesão não constitui crime de lesão corporal. Outro assunto muito cobrado e está linkado com o assunto antecedente
é o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido aqui legitima a conduta. Então, nós podemos colocar aqui que o consentimento legitima a conduta. Ela deixa de ser crime, seja por faltar-lhe tipicidade, seja por faltar-lhe antijuridicidade. Mas, obviamente, que eu preciso tratar do consentimento do ofendido, observando a regrinha que eu tenho no artigo 13 do Código Civil. Olha o que diz ali. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar em diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, o que nós vamos precisar aqui analisar? O ofendido ele pode consentir e dispor do próprio corpo, desde que isso não gere diminuição permanente da integridade física e nem mesmo contrarie os bons costumes. Essa norma do artigo 13, ela tem que ser analisada em conjunto com o consentimento do ofendido. Então a gente vê, por exemplo, aqui transplante de órgão, né? O sujeito tem 2 rins ali, ele pode doar um rim? Pode. O que nós teremos ali? A possibilidade dessa doação, obviamente que ele é regrada pela lei e há o consentimento do ofendido. Não haverá aqui uma diminuição permanente de sua integridade física e não contraria os bons costumes. Então, o consentimento do ofendido pode constituir no crime de lesão corporal uma excludente da tipicidade ou uma excludente da antijuridicidade, a depender da situação. Tema também muito interessante em relação à lesão corporal. Tá? Então, anote aí, consentimento do ofendido e preste muita atenção nesses 2 requisitos que eu tenho do artigo 13. Nós vamos anotar aqui em cima, desde que, primeiro, não constitua o quê? Redução permanente da integridade física. E desde que não contrarie os bons costumes. Isso é o que nós encontramos no artigo 13 do Código Civil. Legal, vamos para outro tema bem interessante, que é em relação ao jus corrigendi, ou seja, o direito de correção. Direito de correção. Esse direito de correção, vamos botar aqui como exemplo dos pais em face de seus filhos. Não constitui lesão corporal as correções ou o direito de correção exercido pelo pai, inclusive com castigos físicos, desde que moderados, direcionados a seus filhos. Obviamente que professores não podem, educadores não podem, tá? Aquilo que nós tínhamos antigamente de professores, educadores que impunham aos seus alunos ou aos seus pupilos castigos corporais, isso não pode. Mas pai em relação aos filhos, é possível que haja castigo corporal? É possível sim, entretanto de forma moderada. Agora imaginemos que haja no direito de correção excesso. Opa, se há excesso tem um problema. O que eu posso encontrar aqui é o crime de maus tratos e não o crime de lesão corporal. Tudo depende do dolo, tudo depende da vontade do sujeito. Ele se excede no ato de corrigir, não queria evidentemente a lesão corporal, mas se excede. Vamos ler o crime de maus tratos. Expor a perigo a vida ou a saúde de outrem ou de uma pessoa que está sob sua autoridade, sua guarda ou sua vigilância, aqui a finalidade, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação, quer ou cuidados indispensáveis, ou privando de cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho exaustivo ou inadequado, quer
abusando dos meios de correção e disciplina. Obviamente que o pai aqui que excede no direito de correção, ele não quer lesão corporal, mas ela ocorre diante do excesso. Com isso, ele responde por um crime, que é o crime de perigo, a conduta é expor a perigo a vida ou a saúde de alguém. Portanto, esse é um crime de perigo, ele não é um crime de dano. Ele não é crime de dano, é um crime de perigo. Entretanto, olha o que nós temos aqui embaixo. Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 4 anos. Se o fato resulta morte, pena de 4 a 10 anos. Esses resultados que eu tenho aqui são resultados culposos. Portanto, em relação às qualificadoras que eu tenho nos maus tratos, eu tenho um crime pré-ter doloso. Dolo na imposição do quê? Da situação de perigo, fruto da correção exacerbada, e lesão corporal grave ou morte como qualificadoras. Obviamente que essas qualificadoras aqui, a lesão corporal grave e a morte, decorrem de culpa, portanto, crimes pré-ter dolosos. Agora, olha que interessante. A lesão corporal leve, ela me parece que ela é absorvida pelo crime de maus tratos, porque eu não tenho ali, obviamente, a pena imposta fruto da lesão corporal leve. No caput fala detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, isso em relação ao crime de maus tratos, e depois eu tenho as qualificadoras que decorrem de resultados agravadores, Então, olha, o pai que se excede no direito de correção responde por maus tratos. Agora, obviamente, se o dolo se a vontade não é de correção, se o dolo é dirigido à lesão corporal, aí sim, ele vai responder por lesão corporal. Portanto, não há nem que se falar em direito de correção, porque o objetivo, de fato, não é esse que é apresentado aí, tá bem? Agora vamos lá, vamos dar sequência em relação à injúria real, comparação que nós temos com o crime de lesão corporal. Injúria, crime contra a honra. Crime contra a honra. Aqui eu tenho a vontade de ofender a honra, a vontade de injuriar. O que é a injúria? É a ofensa à honra subjetiva, aquilo que eu acho de mim próprio, aquilo que eu penso de mim próprio. E ali eu tenho a honra dignidade e a honra decoro. Portanto, é algo que eu penso de mim. O sujeito chega em mim e me dá um tapa no rosto e com isso ele me desonra, ele me injuria. É o modo de termos a injúria por meio de uma violência ou por meio de uma vias de fato. Então, nesse caso, a lesão corporal ou as vias de fato que podem ocorrer não constituem o objetivo do sujeito. Qual é o objetivo dele? É através da lesão corporal ou através das vias de fato desonrar o sujeito, aviltá-lo, praticar um ato que macula a sua honra. A vontade é injuriar, a vontade não é causar lesão corporal. Então, a diferença que há entre lesão corporal e injúria real está onde? Está no dolo. No dolo, em relação à injúria real, a vontade é a ofensa da honra e não a lesão corporal. A lesão corporal constitui aí o meio. Mas vamos ver aqui o tipo, olha, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Obviamente que se eu me utilizo da violência para eu injuriar alguém, eu respondo pelo crime de injúria
e também pela pena correspondente à violência, seja lesão corporal grave, lesão corporal leve, mas o meu dolo é dirigido à injúria. Então, a diferença está no dolo. Então, mais uma observação muito importante em relação ao crime de lesão corporal. Então, anote aí, injúria real difere da lesão corporal, levando em conta o dolo, o ânimos, a vontade do sujeito. Vamos lá, agora o crime de rixa. Crime de rixa. Participar de rixa salvo para separar os contendores. A rixa é um crime que exige concurso de pessoas, no mínimo 3 pessoas. No mínimo 3 pessoas. Para que haja o crime de rixa. O que é o crime de rixa? É aquela desordem, aquela bagunça toda onde eu tenho uma briga generalizada, não se sabe quem começou, não sabe o que aconteceu. E esse crime de rixa é um crime de perigo. É um crime de perigo. Agora, qual a diferença entre a rixa e a lesão corporal? Primeiro, que na lesão corporal eu não tenho o concurso necessário de pessoas. Então, primeiro é isso. Um pode causar lesão corporal a outro e eu tenho o crime de lesão corporal, artigo 129. Na rixa, eu tenho que ter, para que o crime ocorra, no mínimo 3 pessoas e a briga é generalizada, a confusão é generalizada, expondo a risco não só os contendores, mas os outros que estão ali à volta. Então, esse é o crime de rixa. O crime de rixa, um crime de perigo, e lesão corporal, um crime de dano. Então, o crime de lesão corporal é unissubjetivo, pode ser praticado por uma só pessoa. O crime de rixa, plurissubjetivo, necessariamente concurso de no mínimo 3 pessoas. Rixa é um crime de perigo e a lesão corporal é um crime de dano. Mas vamos ler aqui. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Preste muita atenção aqui que eu não sei quem causou a morte, eu não sei quem causou a lesão corporal. Então, a pena do crime de rixa muda. Ela passa a ser uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Não há aqui, é isso que eu quero que você entenda, um resultado imputado àquele que estava participando da rixa. Na verdade, eu não sei quem cometeu a lesão corporal, eu não sei quem ocasionou a morte, mas todos os rixosos irão responder ali com a pena alterada na modalidade qualificada, tá certo? Nós sabemos que a lesão corporal também pode ser seguida de morte, isso a gente sabe, artigo 129, parágrafo 3º, mas ali a gente consegue determinar de maneira precisa quem é que causou a morte de outrem e, obviamente, que a morte na lesão corporal seguida de morte é a morte culposa, portanto, um crime préter doloso. Então, vamos lá, em síntese. Lesão corporal, crime de dano. Rixa, crime de perigo. Lesão corporal, crime unissubjetivo. Crime de rixa, plurissubjetivo, de concurso necessário. No crime de lesão corporal, obviamente que a lesão corporal faz parte da elementar do crime. No crime de rixa, não. Havendo lesão corporal grave ou, preste muita atenção, havendo morte, todos os rixosos responderão pela lesão corporal qualificada. Vamos dar uma olhada adiante. Qual é agora o nosso problema? É em relação à ação penal. Crime de lesão corporal, e aí a gente vai colocar aqui em cima, lesão corporal leve. O que é lesão corporal leve? É aquela que não é qualificada, é aquela que não encaixa nem no parágrafo 1º e nem no parágrafo 2º do artigo 129, portanto o conceito é residual, é aquilo que sobra que nós vamos considerar ali lesão corporal
leve. No caso de lesão corporal leve, com base no artigo 88 do Código Penal, a ação penal aqui é pública condicionada à representação do ofendido. Perfeito? Então, ação penal no crime de lesão corporal leve é dependente de representação. O mesmo ocorre no caso de lesão corporal culposa. Tá. Então, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, o crime é de ação penal pública condicionada à representação, de acordo com o artigo 88 da Lei 9.099, que trata do juizado especial, tá? O juizado especial criminal, que fala ali dos crimes de menor potencialidade ofensiva, tá certo? Beleza. Então, anotado, lesão corporal leve e lesão corporal culposa, a ação é dependente de representação. Essa é, vamos anotar aqui, a regra. E se eu tenho regra, é porque há exceção. Vamos dar uma olhada o que nós temos em relação a essa exceção. Lesão corporal leve, ação penal pública condicionada à representação, artigo 88 da Lei 9.099, e aqui a gente pega a súmula 542 do STJ. Ação penal relativa aos crimes de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Portanto, preste atenção. Quando se fala da Lei Maria da Penha, de acordo com o STJ e o Supremo Tribunal Federal também diz isso, no caso da Lei Maria da Penha, portanto, violência contra a mulher, violência doméstica, a ação passa a ser pública incondicionada, tá bom? É fruto, obviamente, da interpretação que se deu ao artigo 41 da Lei Maria da Penha. Então, ainda que a lesão corporal seja leve, ainda que a lesão corporal seja culposa, no caso da Lei Maria da Penha, a ação passa a ser pública incondicionada. Então, nós podemos voltar no slide anterior. Colocamos aqui a regra? Colocamos. Vamos botar aqui exceção. Exceção. Lei Maria da Penha. Agora, eu tenho uma opinião em relação a isso. Para mim, o artigo 41 não tem o objetivo de afastar essa regra em relação à lesão corporal leve e lesão corporal culposa, que é tornar a ação penal pública condicionada à representação. Quando no artigo 41 da Lei Maria da Penha se diz que não se aplica aos crimes onde há violência doméstica contra a mulher a Lei 9.099, o objetivo é afastar desses crimes os institutos despenalizadores, tais como suspensão condicional do processo, transação penal. Mas o Superior Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal deram uma interpretação, aliás, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do artigo 41 e deram a ele uma interpretação bem ampla, inclusive destacando que a ação penal, quando a lesão corporal é leve, ou no caso de lesão corporal culposa, a ação penal é pública incondicionada. Então, qual o objetivo que nós temos em relação à súmula? Era exatamente afastar isso daqui, ó. As medidas despenalizadoras. Quando eu estou diante de uma lesão corporal leve e lesão corporal culposa, é possível a aplicação da Lei 9.099 de 95, onde eu tenho a transação penal do artigo 76 e a suspensão condicional do processo, artigo 89 da lei. Então, o que se buscava com o artigo 41 da Lei Maria da Penha era exatamente afastar isso daqui. Perfeito, então vamos lá. Medidas despenalizadoras, vamos anotar. Afastadas diante
diante do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Obviamente que eu estou falando aqui de violência doméstica contra a mulher. Se não se trata de violência doméstica contra a mulher, havendo lesão corporal leve e lesão corporal culposa, obviamente que essas medidas despenalizadoras serão aplicadas. Mas isso todos sabem. O nosso objetivo aqui é destacarmos os detalhes. Então, quando a gente olha para o artigo 41 da Lei Maria da Penha, a gente percebe que o objetivo é afastar, no caso de crime contra a mulher decorrente de violência doméstica, os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Portanto, não há que se falar em transação penal, não há que se falar em suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo é essa que está aqui. Então vamos anotar aqui, olha, lesão corporal leve ou lesão corporal culposa. No caso de violência doméstica, vamos pegar artigo 41 da Lei Maria da Penha. Afastados estão 1. Transação penal. 2. Suspensão condicional do processo. E 3. Aqui a gente põe um asterisco, porque não está afastando. 3. Ação penal. Ação penal é pública incondicionada. Ponto. Tá bem? A ação penal é pública incondicionada. Então nós temos aí diversos detalhes importantes em relação à lesão corporal. O que você vai perceber? Que nesse primeiro momento a gente fez um apanhado em relação a vários aspectos da lesão corporal, comparando ela com diversos ilícitos, com diversos institutos, e o objetivo é exatamente esse: através de um determinado crime, fazermos a análise e o confronto com outros crimes e destacando ali o que há de mais importante em relação a isso. Então vamos lá, agora nós vamos tratar de alguns aspectos em relação à lesão corporal grave e à lesão corporal gravíssima, comparando esses crimes com os crimes de homicídio, com os crimes de aborto. É muito importante a gente fazer essa comparação. Então vamos ver o que nós temos no quadro ali. Inicialmente nos interessa a lesão corporal, vou voltar aqui, que é a lesão corporal gravíssima que estamos no quadro, mas eu quero a anterior, do parágrafo 1º. O que me interessa é o que está no inciso 2 aqui. Quando se fala de lesão corporal que gera risco ou perigo de vida, que é risco de morte, na verdade, esse resultado é um resultado tipicamente culposo. Se o resultado é culposo, o nosso crime é um crime préter-doloso, ou seja, o perigo de vida ou risco de morte não pode ser querido pelo sujeito, ele sequer assume o risco e há essa situação decorrente da extensão da lesão ou decorrente de circunstância qualquer que encontramos ali. Então, lesão corporal grave e a qualificadora decorrendo de perigo de vida, eu estou diante de um crime tipicamente préter-doloso. O outro que nos interessa é a aceleração do parto. Então, a mulher está grávida, o sujeito causa-lhe lesão corporal e, com isso, acelera o parto. Tem o parto, o feto nasce e o feto nasce com vida ou, eventualmente, morto. Agora, obviamente que não pode existir nexo entre o falecimento ou a morte do feto e a lesão praticada. O que fica claro aí é que a conduta gera simplesmente a aceleração do parto e não o aborto. A doutrina majoritária tem dito que esse resultado agravador, a aceleração do parto, pode ser um resultado doloso ou pode ser um resultado culposo. Com isso, a gente não pode dizer que esse crime é um crime tipicamente préter-doloso. Seria, obviamente, nessa segunda parte, quando o resultado advém de culpa. Então, nesse caso, sim,
eu teria um crime préter doloso. A doutrina majoritária entende que é possível que haja lesão corporal dolosa dirigida dolosamente à aceleração do parto, não confundir com o aborto. O Rogério Greco entende, entretanto, que nesse caso haveria aborto tentado ao menos. Agora, nós vamos trabalhar com a doutrina majoritária. Então, o que você vai anotar aí? Você vai anotar que na lesão corporal qualificada pela aceleração do parto, essa aceleração do parto pode decorrer de culpa ou de dolo, tanto faz. Então, esse crime não é um crime tipicamente préter doloso, diferente do crime de lesão corporal qualificada pelo perigo de vida, este sim, um crime tipicamente préter doloso. Vamos à lesão corporal gravíssima. Parágrafo 2º, o que me interessa é aqui embaixo. Esse aborto. Então, a lesão corporal será grave, na verdade, de acordo com a doutrina, gravíssima, quando há o aborto. Aborto aqui que decorre esse resultado de culpa. Portanto, um crime tipicamente préter doloso. Tipicamente préter doloso. As demais qualificadoras que eu tenho no parágrafo 2º, que é a lesão corporal gravíssima, né? A gente anota aqui, lesão corporal gravíssima. As demais qualificadoras são todas qualificadoras que podem decorrer do dolo ou da culpa. Assim, as demais não seriam préter dolosas necessariamente. O que eu tenho aqui embaixo é lógico, o resultado advém de culpa, sendo crime préter doloso tipicamente. Outro crime que eu tenho que é considerado préter doloso é a lesão corporal seguida de morte do parágrafo 3º. Há, em relação à lesão corporal, dolo, e em relação à morte, eu tenho culpa. Portanto, dolo no antecedente, culpa no consequente, é um crime tipicamente préter doloso. Sob pena de haver aí, se tem dolo em relação à morte, seria um crime doloso típico. E preste muita atenção, o crime de lesão corporal direcionada a autoridades de segurança pública, que é o crime de lesão corporal onde eu tenho uma causa de aumento de pena decorrente da condição de funcionário público e é uma situação de aumento de pena, não é qualificador, hein? Aqui é causa de aumento de pena. Aumento de pena. Se a lesão praticada contra a autoridade ou agente descrito na Constituição, vamos ler aqui, ó. Se a lesão praticada contra a autoridade ou agente de segurança, integrantes da segurança pública, tal, e arrola todas as situações ali, eu tenho uma causa de aumento de pena. Lembrando que essa lesão corporal que eu tenho aqui, ela pode ser considerada hedionda. Pode ser hediondo. E o que a torna hediondo? Olha o que eu tenho aqui embaixo na lei de crimes hediondos. A lesão corporal de natureza gravíssima, ou seja, do parágrafo 2º, e também a lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra essas autoridades, será um crime hediondo. Então pode ser hediondo desde que seja uma lesão gravíssima, ou seguida de morte. Então, lesão corporal contra os agentes de segurança pública só será considerado crime hediondo se for lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. Então, eram essas as observações que nós tínhamos a tratar em relação à lesão corporal. Agora nós vamos resolver algumas questões sobre esse tema, tá? Então, lesão corporal e outros crimes. Falamos de diversos crimes ao tratar da lesão corporal. Não ficamos tão só na lesão corporal, falamos de aborto, falamos de homicídio, falamos, lembre-se, de rixa, falamos de vários crimes em comparação com a lesão corporal. Vamos dar uma olhada agora nas questões que nós temos aí na sequência. Então fique de olho na questão.
O parágrafo 2º do artigo 129 estabelece caso de lesão corporal gravíssima. Assinale a alternativa que não resulta lesão corporal gravíssima de acordo com o Código Penal. Aqui é gravíssima, aqui é gravíssima, aqui também e aqui também. A aceleração do parto é lesão corporal grave, que está lá onde? No artigo 129, parágrafo 1º. Quando gera o aborto, que é um crime pré-ter-doloso, aí sim seria lesão corporal gravíssima, que não é o que ocorre nesse caso. Então, gabarito, letra C. A próxima. Lesão corporal de natureza grave é aquela da qual resulta, 2 pontos. Se ele quer a grave, ele está mencionando aquela do artigo 129, parágrafo 1º. Na letra A é gravíssima, letra B gravíssima. Aqui, na verdade, eu tenho situação que não denota lesão corporal grave ou gravíssima, não é o caso. Feminicídio é crime de homicídio. Lesão corporal grave eu tenho na letra E. Está, portanto, no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Esse é o gabarito da questão. A próxima. O crime do artigo 129, parágrafo 3º, que é a lesão corporal seguida de morte, um crime pré-ter-doloso por excelência. É forma privilegiada? Errado. É uma forma qualificada. Exige para sua caracterização que fique demonstrado que o agente não quis o resultado obtido com sua ação ou que esse lhe fosse imprevisível? Errado. Tem que ser previsível e, sendo previsível, fica caracterizada a culpa quanto ao resultado. Insere-se na categoria de delitos qualificados pelo resultado. Sim, correto. E, portanto, não admite forma tentada. Ele até é um crime qualificado pelo resultado. Ele não admite a forma tentada porque ele é pré-ter-doloso. Agora vamos olhar o restante. É punível ainda que a morte seja fruto do acaso ou imprevisível? Errado. A morte tem que decorrer do quê? Da culpa. A assunção do risco do resultado exige a verificação da relação de causalidade formal e a imputabilidade plena do agente nas circunstâncias para complementação do tipo penal. A assunção de risco, se ele assume o risco, é dolo. E se é dolo, na verdade, eu não tenho lesão corporal seguida de morte, sim, o homicídio. Gabarito, aqui é a letra C, ainda que esse gabarito seja criticável, tá? Mas gabarito, alternativa C. Então, eram essas as observações que nós tínhamos a fazer em relação ao crime de lesão corporal, crime de rixa, crime de maus tratos. Falamos de diversos crimes nesse nosso encontro, nessa nossa aula. Portanto, uma aula recheada aí de muitos assuntos que podem, obviamente, cair na sua prova. Tá certo? É isso aí.